É possível diferenciar maus tratos de treino? Será que é possível negar o arrendamento de um imóvel por termos animais de estimação? O que devemos fazer quando presenciarmos maus tratos a animais? Esta e muitas outras perguntas vão ser respondidas pelo Dr. Rafael Teixeira nesta À Conversa. Rafael, tudo bem? Olá Patrick, tudo bem? Portanto, Consigo? como foi publicado nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, eu tinha um interesse especial em convidar o Rafael Teixeira para fazermos uma À Conversa e falar mais especificamente sobre direito animal. Portanto, o Rafael Teixeira é um dos fundadores da Paraíso Pet, é licenciado em Direito e tem um especial interesse por causas animais e direito animal. Rafa, para começar esta conversa, o que eu te queria perguntar é o porquê do teu interesse em direito e porquê especificamente a causa animal e o direito animal. Ok. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar nessa conversa, principalmente num tema tão relevante que são os direitos dos animais. Basicamente, o meu interesse dentro do direito, né, ele é até esquisito, porque antes do direito eu pensei em fazer medicina, que é uma área totalmente diferente. Claro. Mas meu interesse realmente sempre foi ligado a ouvir as pessoas, a estar junto das pessoas, a fazer parte da vida das pessoas e as famílias como um todo, né? E em relação ao direito, como eu entrei, foi muito por conta de uma literatura policial, que foi por conta dos livros do Sherlock Holmes. Então, eu particularmente me interessei pela literatura antes do curso. E pronto, aí eu iniciei o curso, eu iniciei o curso no Brasil, né? Mas eu me licenciei no Brasil como advogado, vim para Portugal e aqui em Portugal eu estudei o mestrado em Direito Internacional Público e Europeu na Universidade de Coimbra, então eu tenho esse título pela Universidade de Coimbra. Atuo aqui em Portugal também, eu tenho inscrição tanto na Ordem dos Advogados do Brasil quanto na Ordem dos Advogados Portugueses. E ao longo da minha trajetória profissional, né, eu atuo muito em causas internacionais, mas eu fui vendo que a causa animal me despertava algum certo interesse e eu fui tutor de animais desde muito pequeno. E a minha esposa, ela basicamente é tutora de animais desde que ela se entende por gente. Então a gente teve ali um período de muita saudade de ter animais, de partilhar nossa vida com animais, enquanto a Toaria Preta ainda estava no Brasil, até a gente se estabelecer. E eu fui atuando, fui vendo e descobrindo um pouco mais o direito mesmo, né? E até a área internacional, quando eu tive uma oportunidade de trabalho na Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, em Genebra. E lá eu pude ver de uma forma muito mais ampla as possíveis atuações dentro dos direitos dos animais. E eu pensei, olha, é uma área... Eu já sou advogado, é uma área que me interessa e é uma área muito a se explorar, porque efetivamente os animais eles são vistos de uma forma diferente já de um tempo muito recente para cá, né? Antigamente eles eram muito vistos como coisas, então, por exemplo, em várias legislações internacionais, maltratar um animal era mais crime ambiental do que efetivamente um crime contra os animais. E ao longo desse estudo eu fui vendo que hoje é um assunto quente, é um assunto que as pessoas precisam de informação. E muito daquilo que a gente hoje briga e fica chateado ao ver alguma situação contra os animais é por conta de uma legislação muito recente, né? Mas sim, o meu interesse nos animais é muito pela minha história como pessoa e, né, muito por conta da minha história como pessoa, como tutor de animais, e um advogado que juntou as duas situações e resolveu investir na área, sempre com um conteúdo mais didático, porque eu acho que o direito ele tem que ser acessível para todos, né? Não restringir o conhecimento jurídico, o conhecimento do seu direito é algo muito limitado. As pessoas têm que saber os seus direitos e os seus deveres também, e saber daqueles que são os nossos melhores amigos é fundamental. Ótimo, fantástico. Ainda bem que há
advogados com interesse nesta área. Olha, Rafa, vamos então começar ao cerne da questão, não é? E vamos começar pelas perguntas que surgiram no Instagram, ok? E a primeira é da Marcela Monteiro, onde é que ela diz: até onde é possível diferenciar maus tratos de treinamento em alguns casos? Pronto. Essa questão em relação a maus tratos e treinamento, eu acho que é uma pergunta que ela até deve ser muito partilhada com treinadores. Eu fico feliz de ter você hoje aqui para partilhar essa informação. Mas eu vou tentar trazer um pouco o conteúdo, né, jurídico, o que fala efetivamente a legislação, e a gente tenta fazer um paralelo nesse sentido. Bom, basicamente, o Código Penal ele fala que configura o crime de maus tratos quem, sem justo motivo, né, sem motivo legítimo, infringir dor, sofrimento ou quaisquer outros meios de tratos físicos aos animais. Ou seja, se alguém, por algum motivo, por algum motivo que não seja justificável, praticar algum ato contra um animal, um ato físico, pratica maus tratos, como pontapés, como sufocar um animal, socos, enfim, esses tipos de agressão física, mas isso é o que fala a legislação. Já há jurisprudência, já há decisões em que falam que esses atos de dor, sofrimento, eles não são apenas físicos, mas eles também são psíquicos, que basicamente a gente tem ali toda uma análise física e psíquica se o animal tem algum tipo de trauma ou se ele passa por algum tipo de dor. Tá? Então, a análise, no meu ponto de vista, e que já é algo que é trabalhado não só na legislação, mas principalmente na jurisprudência, é que quando se há um determinado comportamento que gere algum tipo de prejuízo a nível físico ou psíquico no animal, ele pode vir sim a ser caso de maus tratos. Mas, por exemplo, é sempre importante que tenha um parecer de um treinador para falar até que ponto isso é prejudicial à saúde física e psíquica do animal. Então, eu até queria ouvir um pouco de você em relação a essas questões, principalmente coleira de choque, porque coleira de choque é um produto altamente comercializável. E só que, querendo ou não, além de infligir dor, ele pode ter algum trauma psíquico, né, um trauma psicológico em cima disso. Olha, em relação às tais coleiras de choque, estranguladoras, portanto, há países em que elas são proibidas para venda. Aqui em Portugal ainda não, mas há países em que elas são proibidas para venda, precisamente provavelmente por esse motivo, porque elas são usadas para infligir dor e desconforto e sofrimento nos cães. Enquanto treinador, primeiro acho que temos aqui um grande buraco na legislação, porque a profissão de treinador não é reconhecida a nível nacional. Portanto, eu sou um prestador de serviço a animais de companhia, isto em termos legais. Portanto, aqui a minha opinião vale o que vale, portanto, é mais uma opinião pessoal. E acho que aqui também difere um bocadinho de pessoa para pessoa, porque o que pode ser maus tratos para mim pode não ser para outro treinador. A verdade é que para mim tudo que envolva dor, desconforto, sofrimento, para um cão, para mim é considerado maus tratos. Portanto, tudo o que envolva métodos aversivos, para mim é considerado maus tratos. Mas lá está. É uma linha tênue, é uma linha muito tênue que existe. E querendo ou não, tem muitas situações no direito que a gente avalia, então, em circunstâncias concretas. Mas, por exemplo, vamos supor que, como eu já cheguei até a ver casos em que um treinador, ele treinou uma cadela, e a cadela, quando avistava, ela simplesmente se recolhia e sumia. Ela respondia ao comando do treinador, de certa forma, sim. Mas o estado emocional dela era de medo, porque gerou um trauma psíquico. Então, nessas circunstâncias, na minha concepção, e de certa forma uma interpretação do que fala a lei e a jurisprudência, poderia sim ser considerado maus tratos. É uma linha muito tênue, Claro. e que tem que ser sempre avaliada por um profissional, e isso não só treinadores, mas também médicos veterinários, para saber se eventualmente o que, né, vamos supor que de algum método, por exemplo, estranguladoras, houve um tipo de lesão no animal, uma lesão irreversível, aí está mais que configurado o crime de maus tratos. Sim. Ok, boa. Ok.
Acho que esta pergunta está explicada. Ora, pergunta seguinte, Diana Silva. É possível negar o arrendamento de um imóvel por termos um animal de estimação? Isto é uma pergunta muito vulgar. Pronto. Isso já foi tema de muitos questionamentos nas plataformas e tudo mais. E muita gente perguntou recentemente, porque, por conta da série Direito Animal, na Paraíso Pet, um dos temas que foi pedido para que a gente falasse era justamente sobre arrendamento e animais de companhia. De certa forma, essa questão, a depender de quando as pessoas assistam esse vídeo, ela pode ter uma resposta sim ou não. Basicamente, o que acontece hoje em Portugal a legislação ela não proíbe o impedimento do proprietário falar que aquela pessoa não pode arrendar aquele apartamento. Tá? São algumas circunstâncias que se analisam em concreto. Basicamente, antes de tudo, é importante saber se no título constitutivo do prédio, ou seja, quando o prédio foi criado, o condomínio foi criado, se nesse título constitutivo, quando eles falam em relação ao ambiente mesmo do espaço, a higienização e etc., tem algum tipo de restrição. No título constitutivo, uma vez que há proibição de animais de companhia no prédio como um todo, esse tipo de legislação, de regulamento interno do próprio condomínio, ele só pode ser revogado por escritura pública. Então, se no título constitutivo do prédio tiver esse impedimento, por mais que o proprietário queira, né, por mais que o proprietário do imóvel, vamos supor, do apartamento, permita que aquela pessoa tenha um animal, o título constitutivo do prédio proíbe. Agora, tem que ser claro aqui que, por exemplo, vamos supor que uma assembleia de condôminos ou uma decisão do administrador do prédio fale que aquela pessoa não pode ter um animal sem que diga nada o título constitutivo, não, é proibido. O administrador não pode proibir se não tiver no título constitutivo, e a assembleia dos condôminos também não pode simplesmente falar, não, a partir de hoje não se pode ter animais em nenhum tipo das frações, em nenhuma fração autônoma do condomínio. Isso não. Agora, em relação aos contratos, pode o proprietário também, em cláusula, falar que ele não permite, que é proibida a inserção de animais de companhia. Isso, infelizmente, sim, pode. Agora, o que não pode é não vir nada previsto no contrato, a pessoa adotar um animal e, posteriormente, o proprietário, enquanto é vigente aquele contrato, falar, ok, eu quero, a partir de agora, que você não tenha animais. Não, isso não pode. Tá? Agora, é importante também ressaltar que essa matéria ela não é tão pacífica a nível legislativo. Por quê? Em 2016, o PAN apresentou um projeto de lei em que eles buscavam fazer com que não houvesse discriminação ao acesso à habitação de pessoas com animais. Ou seja, eles queriam que essa matéria entrasse num artigo específico da legislação que fala que não haverá discriminação ao acesso à habitação a pessoas independentemente do gênero, ou seja, do sexo, da cor, etc, etc, etc. E ali eles queriam inserir nesse dispositivo a informação que também não seriam discriminadas pessoas com animais de companhia. Esse primeiro projeto ele foi aprovado na generalidade, mas ele não foi aprovado na especificidade, ou seja, esse projeto morreu ali. Em 2019, o PAN apresentou um segundo projeto da mesma natureza. Óbvio que de 2016 para 2019 a gente já teve um grande avanço no que é realmente a essência dos direitos dos animais. Isso foi 2019, agora eu não me lembro, foi 2019 e depois teve um outro projeto de uma deputada não inscrita, a deputada Cristina Rodrigues. Em setembro de 2020, ela apresentou um outro projeto também visando essa não discriminação às pessoas com mais a habitação. Tá? Então, e esses dois projetos eles estão sendo debatidos mesmo em conjunto.
eles foram aprovados na generalidade e agora o presidente da República também para apreciação. Ou seja, é um tema em aberto. Hoje em dia, entra nessa regra de que o proprietário, ele, se não quiser, ele tem que estipular isso em cláusula no contrato. Depois, se ele mudar de ideia e não tiver nenhuma cláusula, não tem como impedir. Okay. Tem que se ficar sempre atento ao título constitutivo do prédio para saber se há alguma questão dessa na Constituição ou não, mas também ter atenção que, independentemente de qualquer coisa, nem o administrador e nem a Assembleia de Condôminos pode proibir, por livre e espontânea votação, a existência de um animal no condomínio. Ok, isso também, nesse título constitutivo, também tem que estar mencionado, por exemplo, o número de animais, por exemplo, pode aceitar 1, ou 3, ou 5, ou não? Sim, pode vir também. Basicamente, o título constitutivo, eles regem uma matéria completa sobre as questões administrativas também do prédio. Okay. Tá? São diversas matérias, mas há realmente também uma legislação que estipula limite máximo, limite mínimo de animais de companhia dentro dos apartamentos. Isso é uma legislação nacional que trata. Então, assim, pode-se... Essa legislação, esse título constitutivo, ele pode restringir o número inferior ao que a lei nacional fala, mas ele nunca pode prever número acima do que a lei nacional fala, ou seja, ele nunca pode contrariar o que diz a lei. Okay. A lei nacional estipula um número e eles têm que seguir pelo menos aquele número. Okay. Eles podem versar sobre uma quantidade mínima, vamos supor, 2 cães por apartamento. Isso eles podem vir a comunicar, mas mas a matéria mesmo de animais de companhia em apartamento ainda é bem discutível e bem polêmico. Não dá para ver. Ok, mas acho que foi explícito. Ok, portanto temos aqui uma terceira pergunta. Quer dizer, aqui foram 2 perguntas mais ou menos parecidas, por isso vamos juntá-las numa. Portanto, quando um cão ladra num prédio, quais as possibilidades de queixa e quais as suas repercussões para os tutores? Ok. Basicamente assim, quando a questão do ladrar, ele entra um pouco naquilo que a gente chama de ruído de vizinhança, tá? Que pode ser por algumas naturezas, mas também entra aí o ruído por animal colocado, vamos supor, sob a responsabilidade do tutor, mas tem algumas questões que a gente analisa como, por exemplo, duração, repetição ou intensidade, tá? Que afetem ali a saúde, a tranquilidade da vizinhança, e isso tudo é analisado num contexto em concreto. Há uma previsibilidade de horário, né, em que, por exemplo, de 23 às 7 da manhã, podem as autoridades policiais ordenar que o produtor do ruído de vizinhança, ele encerre naquele momento, ele tem algum tipo de medida imediata para encerramento do ruído, e caso esse horário não seja, né, de 23 às 7, mas seja de 7 às 23, que é um horário mais extenso, não é aquele horário de noite, não é aquele horário de silêncio, eles podem, eventualmente, por ali, fixar um prazo, eles podem fixar um prazo para que o autor do ruído ele cesse esse tipo de comportamento. Eles dão um prazo para que as medidas cabíveis sejam tomadas, tá? Então, pode sim ser sujeito a queixa o ladrar de um animal, de um cão. Muita gente fala, porque de 7 às 11 não tem problema. Tem problema, a depender das circunstâncias, ou seja, a depender da duração, a depender da repetição e a depender da intensidade. Tá? Basicamente, são 3 requisitos analisados, isso tudo tem uma legislação que trata disso, isso é conhecido como ruído de vizinhança. Okay. E as coimas podem ser, sim, bem complexas a depender da circunstância. Okay. Nesse caso, acho que também podemos entrar aqui um bocado no bom senso, não é, das pessoas e dos vizinhos. Inclusivamente, se alguém adotar um cachorro ou
Ou seja, é normal que uma mudança de rotina pode gerar algum stress no cachorro. E se calhar a minha sugestão nesse caso é irem falar com os vizinhos e dizer: olha, nós acabamos de adotar um cachorro, é possível que nos próximos 2, 3 dias ouça um bocado ladrar e ganidos, pronto, peço um bocado de compreensão. E depois acho que é entrar em um bocado de bom senso das pessoas, mas sim, mas infelizmente ainda há muita gente que não gosta de cães e que se sentem super incomodados com um pequeno ladrar. E às vezes até exageram. Sim. É sempre importante ter noção da circunstância. É aquilo. A gestão da vizinhança, ela é muito importante ser pacífica, né? Ser compreensível e que as partes sempre dialoguem em busca de uma resolução em comum. Porque, efetivamente, nós sabemos que os cães, eles ladram, sim, claro, né? Eles ladram, mas é sempre importante, até você como treinador, pode dizer melhor do que eu, que nós possamos identificar quais são os fatores que levam esse animal a um determinado comportamento e, eventualmente, a gente tente, de forma pacífica, com os vizinhos, contornar essa situação. É isso. Né? Mas, sim, há possibilidades de queixa e as repercussões podem ser justamente, caso o tutor não cumpra aquele prazo estabelecido pela autoridade policial, ele pode sim sofrer uma coima. Ok, ótimo. Ora, vamos a mais uma pergunta. Portanto, neste caso temos aqui duas perguntas que estão mais ou menos relacionadas. Portanto, a Joana Coelho, peço desculpa. Há alguma forma de impedir que uma pessoa que maltrate e ou colecione animais volte a ter animais na sua posse? E depois a Mariana Moraes fala: legalmente é possível criar uma lista de pessoas que maltratam animais que as impeça de voltar a adotar, comprar animais? Ok. Eu queria primeiro fazer um comentário em relação a essa parte da pessoa que coleciona animais. A parte do colecionar animais também é uma linha muito tênue entre a pessoa que busca fazer algo para poder resgatar, para poder retirar os animais de rua, ou aquela pessoa que simplesmente junta animais, tem animais, não dá as condições e eventualmente até acaba incidindo em algum crime de maus tratos. Essa linha é muito tênue, tá? E ela realmente tem que ser avaliada de caso a caso para saber se a pessoa tem alguma dificuldade financeira, mas quer ajudar. Então, isso tudo, essa parte do colecionador de animais é muito complexa para simplesmente falar sim ou não. É mesmo caso a caso. Em relação a pessoas que são envolvidas em crimes de maus tratos, há na legislação, sim. Na própria legislação, no Código Penal, o artigo 387 fala dos crimes de maus tratos, né? 388A, ele fala das penas acessórias, ou seja, a fixação de pena de prisão, tá? Prisão ou multa, a depender da circunstância para quem pratica maus tratos ou abandono de animais, mas o juiz pode ainda fixar uma pena acessória. Essa pena acessória, ela prevê, sim, a privação do direito de detenção de animais pelo período máximo de 6 anos. Ou seja, a depender daquela circunstância que a pessoa praticou o crime, o juiz pode entender como pena acessória proibir que essa pessoa tenha animais. E não só maus tratos e abandono. A pessoa que tanto pode maltratar, praticar, infringir dor, sofrimento de forma física ou psíquica no animal, ou aquela pessoa que abandonar. O juiz pode, como pena acessória, sim, fixar a proibição de detenção de animais até um prazo máximo de 6 anos. Neste grupo em concreto, será que podemos incluir as puppy farms? Será que aquilo, no fundo, eles colecionam animais para fins comerciais, certo? Aqui é uma questão mesmo de prática de crime. Okay. Tá? Então, a questão toda que a gente avalia houve a prática do crime? Essa puppy farm... As puppy farms, sim. Sim, aquelas grandes empresas que têm ali cães amontoados e só servem só mesmo para criação e para vender. Sim. Basicamente, o que a gente tem que... Aí, como eu falei, tem que ser avaliado sempre se há situações de crime de maus tratos para a proibição desses animais, mas também tem situações, tem uma legislação específica que fala as condições de alojamento dos animais, tá? Então, assim, se essas pessoas têm um comércio,
elas têm que seguir toda a legislação que prevê as condições adequadas e os certificados adequados para eles funcionarem, e caso eles não tenham o alojamento adequado conforme a legislação prevê, eles podem ter sim a licença cassada. É isso. Mas, para ter uma segunda licença é realmente um procedimento mais complexo, mas são situações diferentes. Quando se envolve o comércio, Claro. né? E também quando a gente tem uma situação mesmo de maus tratos. Quando alguém maltrata, tem como pena acessória em razão da prática de um crime. Ok, boa. Portanto, acho que esta também está respondida. Portanto, temos aqui mais uma pergunta que surgiu no Instagram, da Lisete Manso. Ora, o que podemos fazer quando vemos tutores a bater com a trela no seu cão simplesmente porque ladra e quer ir ter com outro cão que o cruza? Algo muito frequente também no dia-a-dia. Sim. Basicamente, aí se avalia muito a circunstância, mas sim, a depender da situação, isso pode se comunicar à autoridade policial, pedir que ela se dirija à autoridade policial competente daquela zona, por exemplo, PSP ou GNR, se dirige até o local, veja se há mais alguém, testemunhas que tenham avistado essa situação, e porque, a depender da circunstância, isso pode ser configurado crime de maus tratos. E aí é aquela situação, a depender da configuração do crime de maus tratos, pode ser tido como até pena acessória a não detenção de cães pelo prazo de 6 anos, pelo prazo máximo de 6 anos. Okay. Então, sim, a depender da circunstância, pode. Gostou do vídeo? E destas respostas do Dr. Rafael Teixeira? Então não percam o próximo episódio porque temos muitas mais perguntas para responder. Subscrevam o canal, ativem as notificações e vemo-nos no próximo episódio.